Um dos maiores problemas dos cristãos é que eles não sabem se identificar. Quem eles são? Muitos se identificam com a denominação. Eles são a denominação a que frequentam. Eles ignoram que são nova criatura. Talvez não tenham a noção do que seja nova criatura. Eles não percebem que pertencem ao reino de Deus. O reino que Jesus Cristo veio pregar, anunciar, e nas suas primeiras pregações ele anunciou que o reino de Deus é chegado. O cristão de hoje não encontra sua identificação. Ele se identifica com o movimento religioso ao qual ele pertence. Ele não se vê como um ser espiritual. Ele não percebe que ele pertence agora ao reino espiritual, onde Deus é espírito. Deus fala com ele através do seu espírito. Ele não atentou que ele tem uma lâmpada, chamada nas Escrituras lâmpada do Senhor. É com esta lâmpada que Deus faz contato com o homem. A lâmpada do Senhor. No homem natural, esta lâmpada está apagada. E por estar apagada, ela não é ativada, está como morta. Então, o homem natural, ele não tem acesso ao conhecimento de Deus e não pode ter. Por isso que Jesus disse, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, certa feita. Eles não conhecem as coisas espirituais. E não têm interesse. Não foram despertados. Por isso que nossa missão é despertar essa lâmpada que está apagada no homem natural. Ele precisa se redescobrir. Nós temos uma batalha espiritual neste meio tempo. Pois de Jesus Cristo que enquanto o semeador semeava a boa semente, de dia, à noite veio o inimigo e semeou má semente. E no outro dia, ficou admirado o semeador. Eu plantei boa semente porque apareceram as más, as plantas más. Ele não percebia que no mundo espiritual o inimigo também semeia. E a semente do inimigo é para bloquear a boa semente. Então, muito cristão não encontra a sua identidade. Não sabe qual é a sua identidade. Eles não perceberam que eles são novas criaturas. Pois se percebesse que são novas criaturas, não teriam tanto apego a denominações, a estruturas religiosas, mas o apego deles seria com o reino de Deus. Por isso que Jesus é a prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a prioridade para o cristão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque é ali que ele vai encontrar a sua identidade. Ele vai se descobrir como nova criatura. Não igrejeira, não denominacionalista ou tradicional, mas como um ser espiritual que tem uma procura, e essa procura é priorizar a Deus. Pois Deus fala com ela. E Jesus Cristo colocou Deus numa posição muito próxima de nós, que nós conhecemos muito bem. Jesus colocou Deus como Pai. No Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, nós vemos a colocação de Deus como Pai.
Isto nos coloca na posição de filhos. Filho tem intimidade com o pai tem intimidade com o filho. Nisso Jesus está falando de um relacionamento. É possível nós nos relacionarmos com Deus sem estruturas religiosas, sem denominações. Não nos deixou Deus a sua palavra. Não temos o Espírito Santo, que é o nosso mestre. E as Escrituras em Apocalipse não diz que nós somos sacerdotes e que somos reis. É que essas coisas de sacerdotes, de reis, geram posição de poder, posição de domínio. Os dominantes não querem que saibamos que nós somos sacerdotes e reis no mundo espiritual. Isto é, que somos autoridades. Nós temos autoridade sobre toda a força do inimigo. Diz Jesus Cristo isso. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Isto é, da mesma maneira que o Pai enviou a Jesus Cristo nos envia. E ele diz, e vá para todo o mundo e pregue esse evangelho do reino de Deus. Isso está dizendo que Jesus nos deu a credencial de autoridade. E só utilizando nós vamos confirmá-la. Ele falou, olha, além disso eu dou o meu nome. O meu nome você tem poder sobre toda a força do mal. Com o meu nome você tem poder sobre os demônios e sobre as enfermidades. Palavra de Jesus Cristo. Essa é a descoberta que o cristão vai ter que descobrir em sua vida para ele viver num bom limite espiritual que Deus o colocou. Deus nos colocou em terra próspera. E o terreno de Deus é o conhecimento de Deus. Por isso que ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Para isso temos que ter uma escritura sagrada. Aí nós vamos descobrir que temos um mestre, o Espírito Santo. Vamos descobrir que a letra mata. Se só ficarmos na letra, no contexto histórico, vamos morrer. Porque a vida vem do Espírito. É o Espírito quem vivifica. Essa é a percepção que temos que ter. Aí não seremos mais igrejeiros condicionados a instituições humanas, mas seremos aqueles proclamadores do Evangelho eterno. Aquele Evangelho do anjo do Apocalipse 14. É esse Evangelho que nós devemos proclamar hoje, e não denominações, não igrejismos. Somos autoridade, somos sacerdotes. Como sacerdotes podemos servir o vinho e o pão, somos sacerdotes. Essas coisas não são contadas a nós, porque alguém quer ter o domínio e a autoridade sobre isso e nos subjugar e deixar-nos para baixo. Por isso que o cristianismo não avançou como devia avançar. É o domínio do homem. O homem querendo dominar o homem através de suas doutrinas, sua ideologia. Aí dividiu a mensagem de Cristo em religiões, em igrejismos, em tradicionalismos. O reino de Deus ficou dividido. E disse Jesus, se um reino está dividido, ele não progride. Por isso que hoje o mundo se multiplica a bilhões de pessoas que nascem, enquanto que a igreja ela progride por milhares de pessoas que ela batiza. Não está acompanhando a realidade. Nós vamos nos desvencilhar das doutrinas humanas, dos dogmas humanos,
que aprendemos nas instituições religiosas e vamos pegar a Escritura Sagrada e divulgar o Evangelho Eterno. Saber que o Evangelho Eterno ele é interpretado pelo Espírito Santo. Pois Deus disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse toda a carne inclui eu e você. Isso nos inclui. Isso nos dá força, isso nos fortalece. Porque a unção do Espírito, isto é, ensinamento do Espírito é verdadeiro. Nós podemos confiar nele. E não preocupeis com o que haveis de falar, disse Jesus Cristo, pois esse mesmo Espírito que habita dentro de vós está convosco. Porá na sua boca a mensagem. E a nossa mensagem para a atualidade fala do Evangelho Eterno. Um Evangelho que diz que Jesus Cristo está vindo, está próximo. Que esse Evangelho Eterno vai ser compartilhado a toda a nação, tribo e língua, povos e nações, e testemunha a todas essas gentes, e então virá o juízo, virá o fim. Isso está dizendo que Cristo breve vem. É uma boa nova, não é? Então vamos nos identificar. Somos seres espirituais, somos novas criaturas, somos proclamadores do reino de Deus e do Evangelho Eterno, e não divulgadores de igrejismo, denominacionalismo. É uma boa nova, né?